Antes de pensar em onde investir, a pergunta mais crucial talvez seja: quem é você na hora de aplicar o dinheiro? Parece simples, né? Mas descobrir isso pode ser a diferença fundamental entre construir um futuro financeiro com tranquilidade e passar noites em claro por causa das escolhas feitas. Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada de um tema que é, assim, a base para qualquer pessoa que investe ou pensa em começar. Os perfis de investidor. E olha, mesmo para quem já está no mercado há tempos, revisitar esses conceitos pode trazer uma clareza nova, sabe? Ou até revelar umas coisinhas que ficaram esquecidas. Vamos explorar as características dos perfis conservador, moderado e agressivo. A nossa base para essa conversa é um capítulo de um dia focado em investimentos para iniciantes. O objetivo aqui é entender como a tolerância ao risco de cada um, as expectativas de retorno e os objetivos de vida. Como tudo isso se mistura para moldar as estratégias de investimento mais adequadas, né? A ideia central é que compreender o próprio perfil não é só um rótulo, sabe? É o primeiro passo concreto para tomar decisões financeiras mais conscientes e, claro, mais alinhadas com a gente mesmo. E como eu falei, esse conteúdo vem desse capítulo específico de um guia introdutório. Agora, para quem sentir que o assunto bate fundo e quiser ir além, explorar mais detalhes, dicas práticas, estratégias, vale saber que o material completo está disponível, é um e-book lá na Amazon. É um recurso bem interessante para quem busca estruturar melhor os conhecimentos. O link para conferir está na descrição, tá? Exato. E é importante frisar isso. Compreender o perfil de investidor vai além de uma simples classificação. É, na verdade, uma ferramenta poderosa de autoconhecimento financeiro. É sobre alinhar a estratégia de investimento não só com números e metas, mas com a própria natureza emocional, sabe? E com os objetivos de vida de cada um. Esse alinhamento é o que ajuda a evitar aquelas armadilhas comuns, tipo vender no pânico ou comprar na euforia, que prejudicam tantos resultados a longo prazo. Faz todo sentido. Então, vamos começar a desvendar isso. O que exatamente define um perfil de investidor segundo a perspectiva apresentada nesse dia? Não é só gostar ou não de risco, imagino. Não, vai bem além disso. Basicamente, o perfil reflete como uma pessoa reage, não apenas a possibilidade de perder dinheiro, mas também a volatilidade, sabe? Aquelas subidas e descidas do mercado. E também quais tipos de investimentos se encaixam melhor nesse temperamento e nas necessidades da pessoa. É quase um diagnóstico da relação individual com o dinheiro, as expectativas e, muito importante, o tempo que ela tem para alcançar os objetivos. E essa identificação não é feita de forma aleatória, assim, no achismo. É aí que entra aquela ferramenta que as corretoras usam, né? O tal questionário de suitability. Precisamente. As instituições financeiras, bancos, corretoras, elas são obrigadas a aplicar esses questionários específicos. Análise do perfil do investidor ou suitability. Suitability, em inglês, quer dizer adequação. O objetivo é justamente avaliar se um produto financeiro é adequado, é suitable, para a situação financeira da pessoa, para os objetivos dela e, claro, para a tolerância ao risco dela. Conhecer esse perfil, que o questionário ajuda a mapear, ajuda muito a evitar decisões impulsivas, né? Aquelas no calor do momento, especialmente quando o mercado está turbulento. E, consequentemente, minimiza o risco de perdas desnecessárias, perdas que não estão alinhadas com o que a pessoa realmente aguenta. É a base para investir com mais segurança e algo que não tem preço com mais tranquilidade. Total sentido. É tipo um mapa personalizado para navegar nos investimentos. Vamos então começar pelo primeiro perfil que o material descreve, o conservador. O que realmente caracteriza esse investidor? Além do óbvio, que é buscar segurança. A característica principal do conservador é a prioridade máxima na preservação do capital. A ideia de perder dinheiro, mesmo que só por um tempo, é muito desconfortável para ele. Por isso, a segurança e a liquidez, que é a facilidade de pegar o dinheiro de volta quando precisa, são mais importantes do que buscar uma rentabilidade alta. O foco é garantir que o dinheiro aplicado não diminua ou que cresça de forma bem previsível e estável. E os exemplos de investimentos que o material associa a esse perfil devem ser aqueles mais conhecidos pela estabilidade, né? Tipo Tesouro Direto, CDBs. Exatamente. A fonte menciona os clássicos, títulos do Tesouro Direto, principalmente os pós-fixados, como o Tesouro Selic
ou aqueles atrelados à inflação, tipo o Tesouro IPCA+, mas com baixo risco de crédito, né, o risco do governo. Também cita os CDBs, Certificados de Depósito Bancário, que são como empréstimos para os bancos. É bom procurar os de bancos sólidos e com garantia do FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, até um certo limite, claro. Ah, o FGC é importante. Sim. Até a caderneta de poupança, mesmo com rendimento baixo, entra aqui pela segurança que as pessoas percebem e pela liquidez. E, claro, fundos de renda fixa que investem mais nesses títulos de baixo risco. Tem uma frase no material que resume bem essa mentalidade, olha só. Melhor ganhar pouco, mas não perder nada. Essa frase é forte mesmo. Mas aí eu fico pensando, essa aversão tão grande à perda, essa busca por segurança total, não pode ter um custo escondido? Quer dizer, focar tanto em não perder nada talvez signifique perder a oportunidade de crescimento real, ainda mais pensando na inflação com o tempo, né? O guia fala sobre esse dilema. É uma observação ótima. O fascinante no conservador não é só valorizar a previsibilidade, saber quanto vai render, ter certeza que não vai ter perda nominal. É também essa aversão forte à perda, um viés comportamental conhecido. Para quem tem baixa tolerância a ver o patrimônio variar, mesmo que seja temporário, ou para quem tem objetivos de curto prazo e não pode arriscar o principal, essa abordagem traz uma paz de espírito que não tem preço. É um retorno intangível, mas muito valioso. Só que, por outro lado, o guia alerta, mesmo que implicitamente, para a desvantagem. O potencial de crescimento do patrimônio fica bem mais limitado no longo prazo. Segurança extrema geralmente vem com retornos menores que podem sim ser corroídos pela inflação ao longo dos anos, diminuindo o poder de compra. É um trade-off claro. Tranquilidade hoje versus um potencial de crescimento maior amanhã. Entendi. É uma escolha consciente, com prós e contras bem definidos. E no meio desse caminho, entre a segurança total e a busca por mais retorno, a gente encontra o investidor moderado. Como ele se equilibra nessa corda bamba? O investidor moderado é a própria imagem do equilíbrio. Ele valoriza a segurança, sim, não quer correr riscos bobos, mas ao mesmo tempo ele entende que para ter uma rentabilidade um pouquinho melhor, que supere a inflação com mais folga e acelere o crescimento do patrimônio, é preciso aceitar um certo nível de risco. A chave para ele é assumir riscos, mas de forma controlada, calculada e, o ponto principal, diversificada. A diversificação, então, é a palavra-chave para o moderado. Como isso funciona na prática, segundo o material que a gente está vendo? Exatamente. A diversificação estratégica é fundamental aqui. E o material que a gente analisou aponta isso. O moderado não coloca todo o dinheiro num único tipo de ativo ou estratégia. Geralmente ele monta uma carteira que combina uma base sólida de renda fixa, parecida com a do conservador, para dar estabilidade, com uma parte investida em renda variável ou produtos um pouco mais sofisticados. Esses produtos oferecem maior potencial de retorno, mas também maior volatilidade. Essa mistura permite buscar um retorno extra pegando diferentes oportunidades do mercado, sem abrir mão totalmente daquela segurança que ele também preza. E quais seriam os exemplos de investimentos que entram nessa parte um pouco mais arriscada da carteira do moderado? O guia cita alguns exemplos que mostram bem essa mistura. Fundos multimercado, que têm flexibilidade para investir em diferentes coisas. Juros, câmbio, ações, aqui no Brasil e lá fora. Também menciona as LCIs e LCAs, letras de crédito imobiliário e do agronegócio. São títulos de renda fixa de bancos para financiar esses setores. E tem a vantagem da isenção de imposto de renda para a pessoa física, o que ajuda no retorno líquido. Ah, isenção de IR é interessante. Sim, ajuda bastante. E até alguns fundos de ações com uma gestão mais conservadora, ou focada em controlar risco, ou fundos que seguem índices de mercado. A ideia central para o moderado é que estabilidade e crescimento podem sim caminhar juntos, desde que a estratégia de balancear e diversificar seja bem feita e alinhada com o quanto ele se sente confortável com as variações. Imagino que manter esse equilíbrio exija um pouco mais de atenção do que só deixar o dinheiro na renda fixa mais segura, né? Sem dúvida. O perfil moderado exige
talvez um acompanhamento mais atento, mais proativo do que o conservador, justamente por causa dessa combinação de ativos com características, riscos e potenciais de retorno diferentes. É preciso olhar o desempenho da carteira de tempos em tempos, entender como os cenários econômicos afetam cada pedaço dela e, importante, fazer o rebalanceamento. Rebalanceamento, ajustar as proporções, certo? Isso, ajustar as proporções de cada tipo de investimento para manter a estratégia original ou adaptar se os objetivos ou o perfil mudarem. É uma busca constante por aquele ponto ideal entre risco e retorno, sempre medido pelo termômetro pessoal de conforto com as flutuações do mercado. Compreendido. É um perfil que exige um pouco mais de envolvimento ativo. E agora, vamos para o outro extremo. O investidor agressivo, ou arrojado, como também chamam. Aqui a conversa muda bastante de tom, né? O foco é total no potencial de retorno. Totalmente. O investidor com o perfil agressivo está, digamos, psicologicamente mais preparado e disposto a aceitar riscos maiores. Isso inclui a possibilidade de perdas no curto e médio prazo, tá? Em busca de uma rentabilidade que pode ser bem mais expressiva, especialmente no longo prazo. Paciência e disciplina são virtudes cruciais para ele. Ele entende que a volatilidade não é necessariamente ruim, mas sim uma característica normal dos ativos que podem entregar maiores ganhos com o tempo. Interessante essa visão sobre a volatilidade. O material que a gente está usando detalha como o agressivo lida com essas oscilações. E que tipo de investimento costuma atrair mais esse perfil? Sim, o guia destaca que o agressivo não só tolera, mas muitas vezes aceita bem as oscilações de curto prazo do mercado. Quedas momentâneas podem ser vistas não como desastres, mas como oportunidades para comprar mais ativos a preços mais baixos, acreditando na valorização futura. Os exemplos de investimento são claros e apontam para mais volatilidade e potencial de retorno. Ações de empresas na bolsa, tanto as grandes, as blue chips, quanto as menores com potencial de crescimento, as small caps. Fundos de investimento imobiliário, os FIIs, que permitem investir em shoppings, escritórios, galpões, ETFs, que são fundos negociados em bolsa como ações e que seguem índices tipo o Ibovespa, e até ativos mais recentes e bem voláteis como os criptoativos. A máxima aqui, como o material ressalta, é que, no mundo dos investimentos, assumir um maior risco pode, e esse pode é crucial, significar um maior retorno potencial. Esse pode é mesmo muito importante, porque não tem garantia nenhuma, né? Quais são os cuidados ou pré-requisitos para alguém se jogar nesse perfil mais arrojado? Fundamental frisar isso. Garantia zero. O investidor agressivo geralmente precisa de duas coisas essenciais: um horizonte de tempo mais longo e conhecimento. O tempo permite que perdas de curto prazo possam ser recuperadas e que o potencial de crescimento dos ativos de risco se materialize ao longo dos ciclos econômicos. Ele entende que a volatilidade é, de certa forma, o preço do ingresso para acessar a chance de ganhos maiores. O conhecimento é vital para tomar decisões bem fundamentadas, para entender o que está comprando e por quê. Além disso, o controle emocional é, absolutamente crucial. Controle emocional. Para não vender no pânico ou comprar na euforia, imagino? Exatamente. A capacidade de manter a calma e a estratégia durante as quedas, evitando vender por medo e de controlar a euforia nas altas, evitando comprar por impulso lá no topo, é o que muitas vezes separa o sucesso do fracasso nesse perfil. A estratégia agressiva envolve, sim, a possibilidade real de perdas significativas, especialmente se as escolhas forem ruins ou se a pessoa precisar do dinheiro antes do previsto. Perfeito. Fica claro que cada perfil tem suas próprias regras, suas exigências. Então, só para a gente amarrar as ideias principais antes de seguir. Temos o conservador, focado totalmente na segurança, mesmo que custe rentabilidade. O moderado, buscando o equilíbrio usando a diversificação para ter segurança com o potencial de retorno melhorado. E o agressivo, disposto a encarar mais riscos e volatilidade em busca de uma rentabilidade potencialmente bem maior, geralmente pensando no longo prazo. Certo? Exatamente. O que me parece surgir dessa análise toda do material é que essa descoberta do próprio perfil de investidor é muito mais sobre autoconhecimento do que achar uma fórmula mágica. Não tem um perfil certo ou errado, né? Exatamente essa a mensagem central.
Não se trata de qual perfil é objetivamente melhor. Não existe um pódio, uma medalha de ouro. A questão fundamental é identificar qual deles se alinha de forma mais harmoniosa e sustentável com as características pessoais, o temperamento, a capacidade de lidar com incertezas, com os objetivos financeiros de curto, médio e longo prazo e com o momento de vida atual de cada pessoa. Alguém começando a carreira tem necessidades e tolerância ao risco bem diferentes de alguém que está perto de se aposentar, por exemplo. E um ponto que eu achei muito relevante no material é a ideia de que esse perfil não é fixo, sabe? Não é uma tatuagem. Ele pode mudar ao longo da vida. Como essa dinâmica funciona? Esse é um ponto crucial e que muita gente esquece. O perfil de investidor não é uma sentença definitiva. Não está gravado em pedra. Ele é e deve ser dinâmico. Pensa em como a gente mesmo muda. Conforme uma pessoa ganha mais experiência no mercado, acumula conhecimento financeiro, vê o patrimônio crescer, ou simplesmente conforme os objetivos de vida se transformam, sei lá, comprar um imóvel, ter filhos, chegar perto da aposentadoria, mudar de carreira, o perfil pode e muitas vezes deve evoluir. Alguém pode começar como conservador, se sentindo mais seguro e, com o tempo, ganhando confiança e conhecimento, migrar para um perfil moderado. Ou até colocar elementos mais agressivos numa parte da carteira. Ah, interessante. E o contrário também pode acontecer. O importante é que as decisões de investimento acompanhem essa evolução pessoal, sendo sempre conscientes e alinhadas com a realidade do momento. É um processo contínuo de autoavaliação e ajuste. Isso faz muito sentido mesmo. A vida muda, os investimentos acompanham, e essa dinâmica toda me leva a pensar em algo que o material talvez não aprofunde tanto, mas que parece essencial. E o que seria? A questão das emoções. Mesmo a gente tendo um perfil definido, seja conservador, moderado ou agressivo, como as nossas reações emocionais do dia a dia, o medo que surge com uma notícia ruim na economia, a euforia quando a bolsa sobe muito, a ansiedade de ver o saldo variar, afetam as decisões na prática. É possível ser, sei lá, tecnicamente moderado, mas agir por impulso como um conservador em pânico ou um agressivo super ganancioso. Excelente questão para reflexão. Vai um passo além do perfil técnico que o questionário de Suitability desenha, mas está totalmente ligado a ele. Os questionários tentam capturar a tolerância ao risco racional, mas a nossa tomada de decisão é profundamente influenciada pelas emoções. O medo da perda, a ganância por lucros rápidos, o efeito manada, sabe? Seguir o que todo mundo está fazendo, a aversão a se arrepender. Todos esses vieses comportamentais podem levar a gente a agir de forma inconsistente com o nosso perfil oficial. Podemos ter uma carteira moderada, mas vender tudo na primeira queda forte por medo, ou concentrar demais num ativo da moda que subiu muito por ganância ou euforia. Exato. Entender essa dinâmica emocional pessoal, essa briga constante entre o nosso lado racional, que definiu o perfil, e as nossas reações viscerais às flutuações do mercado, é talvez um dos passos mais importantes e desafiadores para refinar a estratégia de investimento e evitar a autossabotagem. Reconhecer esses gatilhos emocionais é fundamental para não deixar que eles mandem nas decisões financeiras importantes. Uma provocação final muito pertinente. Conhecer o perfil é o começo, mas conhecer as próprias emoções financeiras pode ser a chave para manter o rumo. Essa nossa exploração sobre os perfis de investidor foi baseada no capítulo do Guia para Iniciantes que a gente recebeu. É um ótimo ponto de partida. E, reforçando, para quem busca aprofundar não só nisso, mas em outros tópicos essenciais de finanças pessoais e investimentos com mais dicas e estratégias práticas, o e-book completo que a gente mencionou no início está lá na Amazon. O link para conferir todos os detalhes está aqui na descrição, ok? Fica a mensagem: entender-se como investidor com suas características racionais e emocionais, é, sem dúvida, a base para construir uma jornada financeira mais sólida, consciente e, o mais importante, mais tranquila.